Comece perguntando sobre as rotinas e os hobbies. Isso é um quebra-gelo fantástico. Depois você pode perguntar qual foi a maior conquista do candidato nos últimos 5 anos. Através dessa pergunta você já consegue mensurar quais são os objetivos, qual a ambição desse candidato. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você não me conhece, eu sou a Aline Meirelles e nesse canal eu falo sobre RH e desenvolvimento pessoal. O tema de hoje é quais perguntas devo fazer ao candidato em uma entrevista de emprego. Hoje eu vou tirar todas as dúvidas, mas aproveita para deixar seu like, comentar e se inscrever agora. Tem uma frase que eu tirei desse livro, é um livro mais antigo, de uma editora que eu amo, que é a Quality Mark, ou é a Quality Mark. Eu adoro essa editora, tá? Ela é toda voltada para desenvolvimento humano, eu acho incrível, super recomendo. E tem uma frase desse livro que fala assim, ó: se a entrevista não tiver um objetivo bem definido, não passará de uma simples conversa. Do mesmo modo, uma conversa com propósitos definidos é, na realidade, uma entrevista. É uma frase de John Fletcher. Eu acho que é assim que fala. Então, aproveita para dar o print agora. Acho que fica melhor assim. Então, vamos lá para o que interessa, né? A entrevista, gente, é um instrumento vital, de vital importância, na verdade, para o processo de seleção. Através de um diálogo bem conduzido, o gestor, o recrutador, o profissional responsável ali pelo processo vai buscar o quê? Informações dos candidatos que não puderam mensurar em testes. Então, você busca colher informações que você não conseguiu mensurar nos testes que foram aplicados. Isso para uma realidade, tá, de empresas que seguem essas etapas. Para outras empresas de um porte menor, que não tem tanto recursos ainda para investir nesses testes, porque testes custam um valor, alguns testes têm um valor até acessível, outros um valor mais alto. E aí, que testes são esses, Aline? Conhecimento técnico, perfil comportamental, provas de conhecimento básico que você mesmo pode elaborar, de conhecimento técnico também, e os testes de personalidade, que é a esses que eu me refiro. Então, primeiro que os testes de personalidade somente os psicólogos podem aplicar, mas você, recrutador, líder de equipe, administrador, você pode aplicar outros testes, conhecimento técnico, conhecimento básico, perfil comportamental e por aí vai. Por outro lado, a entrevista substitui os testes nas empresas de pequeno porte, que foi o que eu falei para vocês. Tem processo seletivo que é tão enxuto que não tem nem etapas, vai direto para a entrevista. Aline, isso é certo, isso é errado? Gente, isso não é nem certo nem errado. Isso vai do perfil de cada organização. Você consegue ter uma assertividade somente nas entrevistas? Muitas vezes não. Mas tem empresas que já se acostumou tanto a fazer o processo seletivo dessa forma que já consegue ali filtrar algumas características, né, através dessas conversas iniciais no candidato e conseguem assim levar esse processo seletivo. Então isso é muito particular de empresa para empresa. Aline, quais são os tipos de entrevistas? Você que é recrutador, você precisa saber. Hugo, vai colocando na tela, tá? Essas informações para que eles printem, anotem. Então, existem vários tipos de entrevistas. Os mais conhecidos são esses que eu vou citar para vocês, ó. Não estruturada ou entrevista livre, que é a mesma coisa. Existe também a entrevista estruturada, padronizada, dirigida, orientada ou organizada, que também é a mesma coisa, só muda o nome, tá? E existem as entrevistas múltiplas e de grupo. Agora eu vou explicar cada uma delas. Na entrevista não estruturada ou entrevista livre,
é uma conversa que flui de acordo com cada candidato. Eu vou sentindo ali o perfil de cada candidato e vou me baseando de acordo com as características desse candidato. Então, não necessariamente eu preciso fazer as mesmas perguntas para cada um deles. Eu posso ser mais assertiva e utilizar perguntas que eu percebo ali naquele perfil comportamental, que vão, de fato, me ajudar mais a extrair as informações que eu preciso colher. Então, essa é a entrevista não estruturada ou entrevista livre. Na entrevista estruturada, eu preciso de um guia de entrevista para o cargo que eu estou buscando. Por exemplo, cargo de recepcionista. Então, eu já tenho que ter algumas informações ali do cargo de recepcionista para passar tudo direitinho, sabe? Para ir eliminando ao máximo possível. Então, nesse livro é bem legal, tem até uma entrevista estruturada que depois eu vou disponibilizar para vocês. Entrevistas múltiplas e de grupo. São vários entrevistadores, né? É uma banca, na verdade, de 4 a 5 entrevistadores que vão entrevistar o candidato individualmente e depois de forma coletiva para chegar a uma média. Então, a Aline entrevistou, a Carol, que é minha irmã, que também é RH, entrevistou e aí a gente vai comparar qual foi a minha avaliação e qual foi a avaliação dela para entender ali qual é o candidato que está mais no perfil. Então, esse método aqui é chamado de entrevistas múltiplas e também de grupo. É um método, gente, mais custoso porque requer mais profissionais, né? Você vai ter que pagar mais ali a hora do profissional, mas é muito válido também. Para desenvolver a entrevista, o que é que você precisa fazer? Criar um clima favorável, né? Fazer aquele quebra-gelo. Então, quando o candidato chegar, não vai direto nas perguntas. Você tem que deixar ele ficar mais à vontade. Às vezes, toma uma água junto com ele, um cafezinho. Algo que quebre o gelo ali. Vai fazendo perguntas. Onde é que você mora? Foi difícil chegar aqui. É tão complicado, né? Principalmente em dias de chuva ou geralmente tem trânsito. Então, vai perguntando coisas aleatórias, tá? Nada a ver para ele ir diminuindo ali aquele nível de tensão. Evite perguntas diretas. O que são perguntas diretas? Que ele vai responder com sim ou com não. Por exemplo, você gostava de trabalhar na empresa anterior? Aí o candidato vai dizer sim. Por quê? Porque sim. Então, evita essas perguntas diretas. No início da entrevista, faça perguntas mais simples, né? Perguntas inocentes, para que o candidato se solte e se sinta mais tranquilo, que é basicamente dando continuidade ao quebra-gelo. Então, o que é que você gosta de fazer no seu dia a dia? Como é a sua rotina? O que foi que você fez para chegar até aqui? Como foi que você se organizou? Perguntas nesse sentido. Para a postura do recrutador, você precisa ser franco, tá? Nada de agressividade, nada de ironia. Gente, eu participei uma vez de um processo seletivo que eu fiquei com dó, assim, da psicóloga, porque uma arrogância, uma coisa como se ela fosse, assim, uma deusa, sabe? Uma soberana, rainha. E eu falei, eu respondendo as coisas que ela me perguntava, mas ela com um tom, assim, muito... eu não diria antiprofissional, mas, assim, tão característico dela... que eu nem quis dar continuidade no processo. Eu até passei para as fases seguintes, mas eu nem quis, porque você já percebe que aquela cultura não é saudável para o meu perfil, né? Pode ser que para outra pessoa seja tranquilo. Mas até isso você tem que ter cuidado. Cuidado com a agressividade na fala, cuidado com a ironia. Lembre-se que você já foi candidato, você já passou... pelaquela situação, pode ser que você passe novamente, então tem que ter esse cuidado. Nunca pergunte nada sem propósito. Tem um livro, gente, muito bacana, que é O Sonho Grande, né, que fala sobre a Ambev, enfim, depois eu trago o livro, eu acho que eu já até mostrei para vocês em outros vídeos, eu não me lembro agora, mas existiam épocas assim que o processo seletivo nas entrevistas tinham perguntas que se você for fazer hoje, é passível até de um processo. Por exemplo, perguntas quantas vezes você tem relações sexuais, né, por mês ou por semana, qual é a posição que você prefere. Então, assim, existiu isso, tá? Tem no livro O Sonho Grande descrevendo essas questões,
mas era quando não tinha ainda essa questão do assédio moral, do assédio sexual. Isso não é legal, isso deixa o candidato super constrangido. Inclusive, eu já recebi até uma devolutiva de uma cliente minha de consultoria. Ela disse: Aline, a psicóloga passou para responder um teste que eu me senti super constrangida e as perguntas eram bem semelhantes. Então, isso não se usa mais. Existem outras formas de você avaliar o candidato. Inclusive, existem alguns testes que é muito interessante, né? Eu já fiz enquanto candidata. Ele vai fazendo algumas perguntas e no meio daquelas perguntas ele repete para que a margem de erro fique assim mínima. Então ele pergunta se você é extrovertida, o tipo de situação que você gosta, aí depois ele coloca uma situação para você dizer com qual se identifica. Então assim, existem outras formas de avaliação. Esse tipo de pergunta eu acho muito constrangedora. Outro ponto, assimile o significado de cada reação para cada resposta. Isso aqui fala muito, o corpo inteiro fala muito. Então, você tem como assimilar, né, pelas caras e bocas do candidato. Às vezes ele fala uma coisa aqui com os lábios, mas o rosto, o corpo está dizendo outra completamente diferente, porque fala sem segurança, fala sem compromisso, né, fala sem verdade. Então você tem que estar atento a essa mensagem não verbal, bem como ele vai estar atento à sua mensagem não verbal também. Para a sua entrevista estruturada, eu coloquei algumas perguntas e você vai anotar agora, tá? Comece perguntando sobre as rotinas e os hobbies. Isso é um quebra-gelo fantástico. Depois você pode perguntar qual foi a maior conquista do candidato nos últimos 5 anos. Através dessa pergunta você já consegue mensurar quais são os objetivos, qual a ambição desse candidato, né? Se ele pensa pequeno ou grande, o que é que ele busca para a vida dele, se ele se contenta com pouco ou se é aquele candidato que você sabe que se estipular metas ele vai fazer de tudo para bater. Então até nisso você consegue avaliar. O que mais gostava ou gosta no emprego anterior, né, com o que se identificava. Tudo isso dá para você mensurar de uma forma que possa levar esse candidato para o cargo adequado. Por que essa pessoa está mudando de empresa? Você tem se especializado na sua área de atuação, né? Você tem se capacitado. Quais seus objetivos profissionais hoje? Né? Se eu te perguntar agora, 3 objetivos profissionais, o que é que você me diz? Se o cargo é para vendedor, você pode perguntar até assim para ele. Em 12 meses, em quantos meses você bateu meta e em quantos meses você bateu super meta? Se for para recepcionista, você também pode adequar aí essa pergunta. Qual situação mais marcou o seu atendimento enquanto recepcionista? Então, percebam que vocês podem contextualizar. Se for para gerentes, qual o seu maior desafio? Qual foi o maior desafio da sua gestão? Se for para aprendizes, por que você quer trabalhar sendo tão jovem? Por que você não se dedica apenas aos estudos? Para que você perceba a intenção de cada candidato. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta, curte, se inscreve, tá? Eu sempre trago conteúdo, tem um monte de conteúdo aqui sobre avaliação, sobre treinamento. Tá dividido em várias pastas e você pode consumir esse conteúdo quantas vezes você quiser. Gostou do conteúdo? Deixa o like, comenta, se inscreve, como eu já falei pra vocês. E nos encontramos no próximo vídeo, ó. Um grande beijo, até lá. Tchau, tchau.